O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos concluindo o mês do Rosário e o mês das missões, mês em que a Igreja nos convidou a rezar e nos convida a continuar rezando e ficarmos cada vez mais atentos à missão que recebemos em nosso batismo. É preciso rezar sem cessar para que tomemos cada vez mais consciência de que, uma vez batizados, nós somos discípulos missionários do Senhor. Temos o compromisso não só de segui-lo, mas porque o seguimos, nós devemos dar testemunho dele, devemos anunciar o seu evangelho a todas as pessoas que nós encontrarmos. Hoje, nesta celebração dominical, a palavra de Deus nos recorda que nós precisamos ter coragem, levantarmos, porque Jesus, assim como chamou o cego de Jericó, também nos chama. Na primeira leitura do profeta Jeremias, o profeta anuncia ao povo de Israel que estava no exílio, sofrendo a escravidão, os maus tratos, que estava abatido, sem esperança, para eles recuperarem a alegria, para eles voltarem a cantar, pular de alegria, porque Deus vai manifestar o seu amor e vai libertá-los do exílio e vai conduzi-los de novo para a sua terra, para viverem libertos na dignidade de filhos e filhas de Deus. Então, eles devem pedir a Deus para perdoar e salvar o seu povo. E vejam bem o que diz o profeta:
O povo de Israel, naquela situação que estava de exílio, nem era tido como povo, era tido como resto de Israel. E o que é o resto? O resto é aquilo que sobra. Nós não falamos assim, guarda aí esse resto de comida, é um resto de coisas. Jamais falamos resto de gente. E o povo assim foi tratado como o resto de Israel, porque estavam sem dignidade, estavam no exílio, estavam sofrendo. Mas Deus não abandona ninguém, mesmo que esta pessoa ou este povo esteja lá no fundo do poço. Deus vai fazer maravilhas, conforme cantamos no Salmo de Resposta, a este povo e a cada um e a cada uma que voltar para Ele pedindo perdão. E Deus reconduz de novo o povo para a sua terra, para viver na liberdade de filhos e filhas de Deus. E o que faz Jesus no Evangelho é a mesma coisa. O relato do Evangelho hoje nos mostra que Jesus vai seguindo o seu caminho rumo a Jerusalém e passando em Jericó, na estrada, na beira do caminho, tinha um cego lá, sentado, coberto com o seu manto. Mas este cego percebeu que Jesus estava passando com a multidão que o seguia. E o cego logo gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Eles quiseram interromper o seu grito e ele gritou mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus perguntou o que é que ele queria. E vejam bem que aqueles que seguiam Jesus não queria que aquele cego que estava à margem, que estava lá sentado, coberto com um manto sujo, não queria que ele se aproximasse. Também o trataram como um resto de gente, conforme o povo de Israel foi tratado assim no exílio. Mas Jesus olhou para ele cheio de compaixão e perguntou: o que queres? E mandou os discípulos ir lá primeiro e dizer a ele: levanta-te, coragem, Jesus te chama. No mesmo instante, diz o Evangelho, ele levantou, pulou e foi ao encontro de Jesus. Quando Jesus perguntou: o que queres? Ele disse: que eu veja. E Jesus respondeu para ele: a tua fé te curou. E naquele instante ele ficou curado. E ele, vejam que bonito, ele não voltou lá para pegar as suas coisas, o seu manto, ele deixou lá jogado. Ele não voltou nem sequer para sua casa e sua família. Diz o relato do Evangelho que ele passou a ver e passou a seguir Jesus. Tornou-se um seguidor de Jesus. Esta página do Evangelho, primeiramente, nos mostra, assim como a primeira leitura, que ninguém pode ser tratado como o resto, porque Deus ama todos nós, porque Deus tem um carinho de pai por todos os seus filhos e filhas, e Ele quer nos resgatar a todos, onde quer que estejamos, ainda que lá no fundo do poço, ainda que mergulhados no pecado, ainda que escravos de tantas coisas, Deus nos quer libertar, Deus nos quer reconduzir à vida. Por isso, assim como Ele disse ao cego de Jericó, Ele diz também a nós: coragem, levanta-te, e vai nos dar o perdão,
se nós tivermos a mesma humildade do cego de Jericó e dizermos: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou então, como disse o povo de Israel lá no exílio: salva, Senhor, o teu povo. E também nós tenhamos coragem de assim rezar. E Ele vai fazer com que nós experimentemos maravilhas, que nós voltemos a viver com dignidade e paz. É isto que Deus quer de nós. Mas esta página do Evangelho também nos ensina que nós devemos nos perguntar: o que é que está nos impedindo de ver melhor? O que é que nos deixa cegos e não prontos para realizar a vontade de Deus? O que é que não nos deixa ver o que Deus quer de nós? E o que é que faz com que a cegueira não permite que nós tenhamos a coragem do cego de Bartimeu, que passou a ver e passou a seguir Jesus de perto? Que ao longo desta semana, em nossas orações, nós nos perguntemos o que Deus quer de nós, o que está nos impedindo de ver o que Ele quer de cada um de nós, para nós o seguirmos mais de perto. E a segunda leitura, a carta aos Hebreus, nos fala do sumo sacerdote. O sumo sacerdote que é tirado do meio do povo para servir o povo, que experimenta todos os sofrimentos, todas as fragilidades do povo, porque é alguém igual ao povo. Mas, exatamente porque ele experimenta essas fragilidades, ele pode interceder junto de Deus pelos seus pecados e pelos pecados e fragilidades de todo o povo. E pela graça do batismo, todos nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. E para isso, no seguimento de Jesus, que é o sacerdote eterno, o eterno e sumo sacerdote, é no seguimento dele que nós devemos procurar também viver o nosso sacerdócio batismal. E nos perguntarmos: o que Deus quer de nós? E sentirmos Ele mandando nos dizer: coragem, levantam, porque Jesus quer nos falar. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu